Vamos lá, giro de notícias. A gente aborda algumas notícias que são importantes você saber. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você gostar desse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você gostar do canal. Vamos rodar a vinheta do giro de notícias. Seja bem-vindo, guerreiro de todo mundo, de todo mundo aqui ao canal Raiz Tricolor. Vamos lá, cara, a gente começa aqui falando sobre o André, uma notícia do portal Trivela, que não foi exatamente sobre o assunto André, mas que tem a ver ali diretamente com a venda do jogador. E aí, por que eu tô falando isso? Porque é uma notícia sobre o orçamento do Fluminense. E vocês sabem que esse é um assunto que eu sempre abordo aqui no canal, que é não só orçamento, balanço, essa parte financeira ali do Fluminense. Eu acabo abordando bastante aqui no canal, porque eu sinto falta de gente abordando isso também no YouTube, e acho que são assuntos importantes. Por isso vou lançar um vídeo sobre isso, que já está gravado, mas eu vou lançar nesse domingo, falando sobre essa matéria do Trivela, relacionado a orçamento, ok? Mas vou abordar aqui uma frase que foi dita na matéria, de que a expectativa no Fluminense é que André seja... Cadê? Eu fui dar o zoom. Seja vendido já na próxima janela. Ou seja, no meio do ano. Em 2023, o Fluminense negou propostas de mais de 30 milhões de euros pelo jogador. E se negociar o volante, baterá a meta de vendas lá. É a situação que eu vou abordar amanhã, parte mais financeira. Ou seja, ainda tá... Por mais que essa frase aqui seja meio genérica, assim, tal, mas... ainda há expectativa da venda do André no meio do ano. Eu vi muita gente falando ali diretamente sobre a questão do retorno, né, do André, já que é um dos jogadores que está lesionado. O Lessa mesmo deu informação sobre essa possibilidade da volta do André ali no final, no meio pro final do mês de junho. Fluminense ter... Beleza. Isso foi falado ali. Só que, na teoria, o André sai no início de julho, né? Porque se há... Vamos lá. Se há a intenção da venda, da parte do jogador, obviamente, e da parte do Fluminense também, e há a intenção da Europa de comprar, o que pode impedir a venda do André? Dinheiro. A gente tem que lembrar que André não será vendido. Vou refazer a frase, tá? Provavelmente André não será vendido por 30 milhões de euros, não. E por que isso, Gabriel? Ele não valorizou sendo campeão da Libertadores, tendo esse destaque. Cara, ele valorizou. Só que tem que lembrar que passou um ano, né? E se você olhar o positivo do André, você vai olhar motivos para que ele tenha um valor maior esse ano. A gente vai, por exemplo, vir para cá para poder falar de que ele é atual, ele é campeão da Libertadores. De que ele é um jogador maduro, ele é um jogador com quase 200 jogos como profissional. Enfim, acho que se bobear tem até mais de 200 jogos como profissional, não falei aqui, mas provavelmente tem até mais. Então, assim, a gente está falando especificamente de um jogador com muita qualidade, de um jogador que melhorou muito do ano passado para esse, no sentido de moral e de olhar externo também, sem dúvida nenhuma, né? Fui conferir aqui o número do André, ele tem 186 jogos pelo Fluminense. Então deve estar próximo de completar 200 jogos como profissional, deve ter ali alguns pela seleção também. Só que tem que lembrar o inverso também, né? O tempo passa. O André tem um ano a mais agora. O André vai fazer 23 anos agora em julho. Ele ano passado tinha 22, agora tem 23. Muda muito? Não, mas é um ano a mais. O André ano passado, ele se tornou um jogador de seleção brasileira. Nesse mesmo período ele se tornou e ele deixou de ser. Ele não foi convocado agora para a Copa América, obviamente por conta da lesão que ele teve, mas ninguém tinha garantia de que o Dorival Júnior ia convocar o André para a seleção brasileira, não. Enfim, eu pelo menos não tinha, de que ele ia convocar o André para essa parte da seleção brasileira. Ele já não convocou, aliás, já não utilizou tanto o André nas outras convocações, e o André não vinha numa das melhores fases dele. Então é uma situação complicada. Até, de certa maneira, essa lesão foi até boa para justamente o europeu não ter certeza de que o André não seria convocado, né? Fica essa dúvida em relação à lesão, que dá para você argumentar, não, o André ainda é um jogador de seleção. Mas assim, eu não garantiria. Então, a questão do... E outra, né? O último ponto que é, se sabe lá fora que o Fluminense quer vender o André. E com a divulgação do orçamento agora de que o Fluminense precisa vender 120 milhões de reais nesse ano,
Vai ficar mais na cara ainda. 120 milhões, né? Não sei se eu falei 120 mil reais. 120 milhões de reais que o Fluminense precisa vender esse ano. Vai ficar mais na cara ainda de que o Fluminense precisa vender o André. Na matéria do Trivela ainda cita outros jogadores que podem ser vendidos ali e abater esse valor, como Alexander, Martinelli, John Arias e John Kennedy. O John Kennedy não está valorizado assim no mercado, né? Não é exatamente isso, ainda mais com os últimos casos agora, mas John Arias, Martinelli e Alexander são problemaços para o time titular, que perdê-los junto com o André também seria um problema. Enfim, vamos ficar de olho aí no que vai ser essa janela do meio do ano. A gente tem que se preparar porque hoje, de elenco, a gente não tem jogadores, a gente gastou uma nota de salário, né? Pra poder montar o elenco do ano, etc. E a gente tá olhando pro André e falando, se a gente perder, é Lima titular, né? Outro assunto que a gente aborda aqui foi, falando de coisa boa, né? O Marcelo, cara, semana muito bom, né, cara? Marcelo fez um golaço pela Libertadores, foi destaque aí nos jornais, tanto no AS da Espanha, é de Madrid, né? Sempre repercute muito, no Olé. Se você dá uma olhada aí, até no Twitter, né? Lá na rede social, você der uma olhadinha e fizer a pesquisa ali para ver só tweets em espanhol sobre o Marcelo, você vai ver como que repercutiu aqui o gol do Marcelo em páginas que só falam em espanhol. Então, assim, repercussão tanto aqui dentro da América do Sul, mas também repercussão fora também, que é esse programa El Chiringuito, que ficou muito famoso aí por conta lá da questão do racismo do Vinícius Júnior e tal, mas é disparado um dos programas com maior atenção ali. Deixa eu dar pausa aqui, que senão pode dar problema. Um dos programas com maior audiência na TV espanhola sobre o Real Madrid. E, enfim, destacando aqui, né? O golaço do Marcelo e de como os torcedores do Real Madrid podem também estar sentindo falta do jogador, enfim. Então, é um destaque mundial. E aí, não só isso, né? Mas o Marcelo também foi eleito pela Conmebol, né? Como um dos jogadores do time da semana, né? Entrou na seleção da rodada da Conmebol Libertadores. É uma seleção da rodada esquisitíssima, que os caras privilegiam atacantes, né? Um zagueiro só na parada. Mas o Marcelo foi o único tricolor ali a entrar. Entrou também o Gerson do Flamengo, o Jefinho do Botafogo. Eles normalmente distribuem isso para o máximo de número de times possíveis, né? Nessa rodada, por exemplo, não teve repetição. De time brasileiro ainda teve também o Gustavo Gomes, e de conhecido, e o Jefinho, né, do Botafogo, e o de conhecido brasileiro, o Borja, né, do River Plate, foi outro que chamou a atenção, já jogou pelo Palmeiras também. Marcelo entrou no time da semana da Libertadores. E vamos lá, cara, para outro assunto aqui. Esse é um assunto um pouquinho mais rápido, falando em seleção brasileira. Ramon Menezes, sim, um daqueles sustos que você toma na sua vida quando você olha e vê que o Ramon Menezes ainda é técnico da seleção sub-20. É inacreditável, tá? Mas beleza. Ramon Menezes convocou a seleção sub-20 para um período de treinamentos agora na Granja Comari, durante a próxima data FIFA, do dia 3 ao dia 11 de junho. Uma série de jogadores que já são profissionais, né, dos seus clubes, chama ali mais atenção, principalmente o Lohan, que já está no Flamengo, o Luiz Guilherme, que já é titular do Palmeiras praticamente. Você tem jogadores, o Breno Bidon também do Corinthians, os jogadores que já estão na Europa, como o João Costa, que está lá na Roma, o David Washington, né, que saiu do Santos, está lá no Chelsea, o Pedrinho, que está no Zenit, o Wesley, que é do Corinthians, o Estevão do Palmeiras, também dois que já são do seu time principal. Aquela loucura, né? Seleção sub-20 cheia de jogador que é do time principal já. Mas o que nos interessa é que o zagueiro do Fluminense, o Kaique, foi convocado. O que é algo muito, muito, muito positivo, cara, porque é um zagueiro importante, né, na geração ali do Fluminense. Quando se olha pra base, né, o Kaique é 2005, tá aí até o post do Fluminense, né, Kaique Almeida, né, que alguns chamam ali, né, foi convocado pro ciclo de treinamento, é um dos zagueiros que tá nessa convocação. Kaique, como eu falei, ele é 2005, ou seja, tá no ano dele de 19 anos, né, o penúltimo ano de sub-20, tem atuado no Fluminense pelo Brasileirão sub-20, né, esteve agora, por exemplo, na vitória contra o Cuiabá, nessa semana, por 1-0, e no profissional ele chegou a entrar no último minuto contra a Portuguesa, já fez sua estreia pelo profissional no Campeonato Carioca. É um zagueiro alto, canhoto, enfim,
Um zagueiro interessante ali, que a gente projeta para o futuro. Óbvio, né? Você vai olhar ali e vai falar, bota de profissional, meu Deus. Zagueiro é um pouco mais difícil de subir do que atacante. Por exemplo, como eu citei, você pega a seleção sub-20, você vai ver aqui o Alisson Santana do Atlético Mineiro, confesso que não conheço, David Washington já tá no Chelsea, Estevão já é titular do Palmeiras, né? Joga regularmente como titular, o Pedrinho já tá no Zenit, o Robert do Cruzeiro, confesso que também não sei, é esse Robert? É o Robert que tem jogado pelo Cruzeiro? Deixa eu ver aqui, Robert Vinícius, ele mesmo, tá certo. Já ficou no banco algumas vezes pelo Cruzeiro. E o Wesley, que também já é titular do Corinthians ali em vários momentos. Aí você vai pra zaga, você vê o Iago do Flamengo, que não pintou no profissional, o Jair do Santos, o Vitor Reis do Palmeiras, ou seja, são jogadores que demoram mais a subir. Então vamos com calma também ali com o Kaique Almeida, beleza? Mas é um bom zagueiro, já é um destaque desde o sub-17, ali quando ele tinha 16 anos ainda, já é falado bastante nele. E essa subida do sub-20 pro profissional é a mais difícil de todas. Então vamos ter calma também, né? Valorizar a base é ter calma com a base também, tá? E pra fechar, cara, eu até fiquei muito em dúvida se eu falava desse assunto, mas quando começa a chegar coisa no WhatsApp, é que o assunto rodou e é complicado. Foi falado numa matéria de um site chamado RTI Sport, é um site novo. Eu fui procurar para ver de quem era esse site. Esse site, pelo que eu vi, ele pertence ao Wilson Pimentel e ao Cassiano Carvalho. São dois jornalistas, né, que não são conhecidos assim diretamente, talvez pelo grande público aqui da gente e tal. Mas o Cassiano Carvalho, por exemplo, foi da Rádio Manchete. Eu lembro um tempo dele na Rádio Manchete. O Wilson Pimentel escreveu durante um bom tempo torcedores.com e fundaram esse site RTI Sport. Eu confesso que eu não conheço, parece um site novo. E foi publicado que o Fluminense, aí a gente vai de novo aqui, sempre bom falar. Foco nas palavras, tá? Então, você já tem um primeiro detalhe que a gente não conhece a fonte. Então, se a gente não conhece a fonte, a gente nem confia e nem diz que não é confiável, beleza? Foco nas palavras. Fluminense monitora a situação do meio-campo Arthur e pode fazer proposta por jogador da Juventus. Na matéria diz que o clube estuda apresentar uma proposta de empréstimo ao jogador. E vale lembrar que o Fluminense já sondou o meio de campo em 2023, mas a conversa não evoluiu. Dessa vez é diferente. Arthur tem o desejo de defender a seleção brasileira, mas para isso precisa jogar em alto nível. Não deve ter espaço na equipe italiana na próxima temporada, onde tem contrato até 30 de junho de 2025. E aí o detalhe é que a Juventus não está disposta a realizar um novo empréstimo do jogador e deseja receber uma compensação financeira para liberar o atleta. Ou seja, vamos lá, tá? Sendo bem literal aqui nas coisas, para poder não dar falar meia verdade aqui. Para mim isso não é notícia, assim. O Fluminense monitorar um jogador é talvez o campo onde mais tem jogadores. Um monitoramento de jogadores. Eu já fui uma vez lá naquelas visitas ao CT, eu entrei na sala do scout do Fluminense. E eu vi só num quadro, tinha 11 jogadores por posição. 11 goleiros, 11 laterais direitos, 11 zagueiros, 11 laterais esquerdos. Só esses jogadores, por posição, primeiro volante, segundo volante, num quadro. Esses são os que estão sendo monitorados mais a vera. Na lista tinha Rodinei, tinha René acho que já estava no Inter já até. Tinha uma série de jogadores que não faziam nem sentido a gente contratar, mas estavam lá sendo monitorado. Todo mundo é monitorado. Galera de scout vê jogo pra cacete, galera de scout recebe informação pra cacete, então todo mundo é monitorado. E aí continua no título falando, pode fazer proposta. Aí, vamos lá, a gente olha e vê que o Arthur hoje talvez tenha um valor ali, eu não sei quanto é exatamente, precificar jogador é um negócio muito difícil, mas vai lá, o Arthur não vale menos do que 15 milhões de euros. O Fluminense não tem esse dinheiro, obviamente não tem esse dinheiro para poder pagar e contratar o jogador. Se a Juventus não quer liberar o jogador por empréstimo, não tem negócio. O Arthur pode até querer voltar pro Brasil, mas quanto que o Arthur ganha? Você faz uma pesquisa na internet, você acha que ele ganha ali em torno de 2 milhões de reais por mês. Quanto que teria que abaixar o salário do Arthur para ele poder se enquadrar dentro de uma lógica do Fluminense contratar nessa temporada? Então, assim, é movimentação, é matéria e tal, ok, mas é o tipo de situação que não, eu tenho que vir para cá te falar para você não se empolgar. Porque, de fato, não é uma coisa que faça sentido nesse momento. Gabriel, e se o Fluminense contratar o Arthur? Aí provavelmente a gente vai ver antes da contratação, a gente vai ver notícias que fazem muito mais sentido do que essa, na minha visão, ok?
Então deixa aí o like se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Como eu falei, amanhã tem vídeo sobre essa parte do orçamento, um vídeo mais financeiro. Bom sábado pra todo mundo, tamo junto, até a próxima. Valeu.